Olá, mais uma quinta-feira do 109º encontro. E nós aqui nesse encontro fraterno, cada um que chega, né? Uma alegria no nosso coração. São os irmãos queridos que chegam. E hoje nós temos aqui convidados muito especiais, né? Nicola Frattali, gente, mais uma vez conosco. Ele esteve aqui no dia 19 de junho, contando um pouquinho, né, da sua mediunidade, e hoje ele vem para falar conosco sobre Jerônimo Mendonça, não é? Jerônimo, através da sua mediunidade, nos contou como foi o desencarne, foram os dias, né? O tempo na espiritualidade, e hoje o Frattali vai contar para nós. Peraí que tem mais gente entrando aqui, deixa eu abrir a porta aqui. Peraí. Ele vai contar para nós como foi, né? Através, então, dessa psicografia. E antes, nós temos que muito agradecer. Então, como o Paulo Inter está aqui, para nossa alegria, ele vai fazer a prece para a gente. Tem que abrir aí. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de estar com vocês mais uma vez, esse grupo tão querido. Pedimos, então, àqueles que desejarem, fechamos os nossos olhos, abrindo os nossos corações e levando o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, que é todo bondade, todo justiça, todo amor. A Jesus, esse mestre incomparável, o nosso amigo irmão celeste, irmão de todas as horas, aos benfeitores espirituais, aos trabalhadores espirituais que coordenam esse trabalho, este grupo. Agradecemos a oportunidade de nos reunirmos aqui, ainda que virtualmente, Senhor, sob as tuas bênçãos, sob a coordenação dos trabalhadores incansáveis que tu direciona do plano físico e do plano espiritual. Abençoe a cada um de nós e abençoe especialmente aqueles que conduzem esse trabalho tão importante e tão relevante. Ilumine o nosso amigo Nicola para as suas colocações de hoje. Que todos aqui possam estar confortados, consolados, orientados sob a inspiração de Jerônimo Mendonça. Obrigado, Senhor. Fica conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Já, então, envolvidos por essa vibração de paz e luz, né? Nós vamos conversar um pouco com Nicola. Nicola vai falar conosco aqui, contar um pouco de Jerônimo. Muitos aqui já o conhecem, o gigante deitado, mas é sempre bom relembrar, né? Um pouco da trajetória dele aqui, quando encarnado, porque é um exemplo maravilhoso para nós. Então, Nicola, é com você, meu querido. E, mais uma vez, obrigada por aceitar na sua agenda apertada esse momento de estar aqui conosco, tá certo? Obrigada mesmo. Eu que agradeço muito essa oportunidade de fazer parte, né, desse momento, estar aqui com um grupo de tanta fé, de tanto amor no coração. É sempre um presente estar de mãos dadas com os amigos. E falar de Jerônimo é uma alegria muito grande, é uma satisfação imensa. Jerônimo Mendonça, natural da cidade de Ituiutaba, da onde eu estou falando, de onde eu estou falando, que fica aqui em Minas Gerais, Triângulo Mineiro. E Jerônimo esteve reencarnado aqui durante 50 anos. Ele renasceu em 1939 e desencarnou em 1989. Então, ele desencarnou com 50 anos, inclusive, fazia aniversário no mesmo mês, novembro, em que desencarnou.
Foram 50 anos cravados na matéria. E Jerônimo, porque a lembrança, por que trazermos Jerônimo sempre em nossa fala? Porque desses 50 anos, 30 ele passou deitado, paralítico, né? Paralisado, seu corpo praticamente sem movimento algum, por conta de uma doença autoimune, artrite reumatoide. Então, até mais ou menos os seus 20 anos, Jerônimo ainda caminhava. Mas naquele período final ali da sua juventude, 17 anos, até os 20, ele foi tendo crises muito fortes que realmente o paralisaram, e outras séries de doenças, né? Porque a doença autoimune, ela vai atacando o organismo. Então, atacou as juntas, ele petrificou o seu corpo, ficou sem movimento algum. Os olhos, então ele foi perdendo a visão. O médico teve que... Era tanta dor, né? Vocês imaginam, porque isso tudo é um processo de dor intensa, diuturna, sem tréguas. E vocês imaginam isso naquela época, né? Há quantos anos atrás? 50 anos atrás. Uma família pobre, não tinha condições de buscar recursos. Então, Jerônimo ainda teve atacado as vistas, ao ponto de os médicos terem que retirar um olho, e o outro olho secou. Doeu tanto e secou. Então, foi a cegueira total, 100%. Problemas cardíacos muito graves, seu coração doía dia e noite também. Ele chegava a tomar de 8 a 20 comprimidos de Zordil por dia. E durante o dia, em vários momentos, quem estava próximo tinha que fazer aquele processo de ressuscitamento, de apertar seu coração, fazer a massagem, colocava o comprimido, e ele ficava com um saco de areia, né? Depois fez um travesseiro de 30 quilos. O tempo inteiro esse saco ficava colocado no seu coração, no seu peito, para amenizar um pouco aquela dor. E tem mais uma série de doenças. E a gente pensa assim, com tudo isso, passando dor 24 horas por dia, o que esse homem fazia da vida? Ele se negou terminantemente, desde o princípio, a ficar estagnado e paralisado. Ele dizia que ele era paralisado do corpo, não do espírito. Que a paralisia do espírito jamais o alcançaria. Então, Jerônimo trabalhava o tempo inteiro. Ele intensificou a doutrina espírita dentro de si. Ele desenvolveu as virtudes do Senhor, a humildade, o amor, a paciência, a caridade, tudo, né, que ele absorvia da doutrina espírita, ele vivia. Por isso, Jerônimo é um grande exemplo, e tudo que ele fez, né, as coisas que ele passou, tem que ser constantemente relembradas por nós, para aqueles que não conheceram, para que a gente, às vezes, tome um saculejo, né? Às vezes a gente tem um corpo perfeito e está reclamando de uma coisinha, de outra, e aí, quando a gente vê a história do Jerônimo, nossa senhora, né? Aí a gente acorda para a vida. Então, Jerônimo é um exemplo, um grande exemplo. E ele, acima de tudo, né, ele não só viveu uma vida expiatória, ele não só passou por uma expiação, mas ele transformou essa expiação em uma missão de caridade e amor. Porque ele trabalhava o tempo inteiro socorrendo alguém, buscando fazer o bem, auxiliar as pessoas. E quando eu falo o tempo inteiro, gente, era o tempo inteiro mesmo, 24 horas por dia. Eu convivi com o Jerônimo os 3 últimos anos de vida dele aqui na Terra, da sua existência. Eu fui buscar a doutrina espírita, eu era uma adolescente,
e já conhecia a doutrina espírita e já conhecia o Jerônimo. Eu fui à casa dele, ele me convidou para fazer parte do Centro Espírita, o Cearense de Jesus, e ali eu fiquei. E os amigos se revezavam com ele para ajudar a família, porque como ele não mexia nada, né, precisava de alguém o tempo inteiro, para tomar água, para atender o telefone, para fazer o xixi, tomar café, o remédio, ajudar, porque o tempo inteiro era a gente entrando e saindo. Então, durante 3 anos, eu ia para a casa do Jerônimo todo dia, todos os dias. A gente já tinha um esquema formado. Eu chegava da escola, a dona Terezinha passava na minha casa logo após o almoço, e a gente ia para a casa do Jerônimo. E 5 horas, corria, voltava, tomava banho para voltar para os trabalhos do centro à noite. Então, eu falo assim, foi a melhor época da minha vida, o presente que Deus me deu. Eu acho que Deus falou assim, Nicola, aproveita, porque depois acabou. Hoje, às vezes, eu não tenho tempo nem de ir para o centro, porque professor trabalha à noite, né? Tem ano que a gente não consegue nem ir à casa espírita. Vai quando tem um feriado, porque trabalha à noite todo dia. Então, nessa época, foi a época que eu aproveitei a casa espírita, né? E a casa do Jerônimo. Então, Jerônimo, gente, era assim, era toda hora chegava alguém, gente de São Paulo, gente do Rio, de Belo Horizonte, de Goiânia, de todos os lugares. A pessoa pegava o carro, viajava a noite inteira, desesperado, com problemas gravíssimos, né? Batia na porta da casa do Jerônimo, qualquer hora do dia ou da noite, e ele ia conversar. Isso era toda hora, chegava alguém para conversar. O telefone não parava com a mesma coisa. E Jerônimo ali atendendo um, atendendo o outro, fazendo campanha. O tempo inteiro ele tinha uma campanha que não parava. Então ele estava ajudando uma casa espírita a construir um barracão para fazer a sopa. Ele estava ajudando a sopa fraterna da nossa casa espírita. Ele estava ajudando na construção da creche que ele construiu, né? Depois ele construiu uma creche para 240 crianças, que funciona até hoje. O Jerônimo ia, a penitenciária aqui em Piutaba, fica a 2 quarteirões da casa onde o Jerônimo morava. E logo assim, no fundo da casa dele, é o bairro Pedreira, que na época era um bairro extremamente necessitado. Então, Jerônimo ia à penitenciária nessa época 2 vezes por semana, levava a sopa do centro. Nessa época podia fazer esse trabalho. Hoje não pode mais. Então ele levava a sopa para todo mundo que quisesse. Ele falava o evangelho. Depois colocavam ele de porta na frente de cada cela para quem quisesse conversar com ele. Ele fazia esse trabalho. E levava os livros espíritas. E também para quem quisesse. E ele não saía do bairro Pedreiro. O pessoal carregava a cama do Jerônimo, fazia as visitas, as peregrinações, levava a cesta básica, remédio, evangelho. Ele não parava. Quando o Jerônimo não tinha nada para fazer, você sabe o que ele arrumava? Ele começava a ligar para as pessoas. Ligava, tipo assim, Rosana, manda um saco de bala aqui para casa. Paulo, manda um carrinho de picolé aqui para casa. E ele juntava aquele monte de guloseima, a gente fazia uma festa na rua para a meninada inteira. Quem quisesse passar ali na hora, aproveitava. Então, ele não parava nem um minuto. Nem um minuto ele parava. Tinha um plantão eu não cheguei a fazer. O plantão era todo dia, uma pessoa ficava com ele à noite, porque ele dormia assim 40 minutos, 1 hora. Quando o Jerônimo dormia muito, era 2 horas por noite. Então, ele passava a noite acordado e ficava um no plantão. E quem ia adorava, né? Porque conversava com ele a noite inteira. E o Jerônimo era assim, ele cantava, ele recitava poesia, e ele brincava, ele contava anedotas, e ele ia te envolvendo com magnetismo, numa alegria, num bom humor, numa coisa assim que ficar ao lado dele era algo diferenciado. E aí ele já ia emendando aquilo tudo com as perguntas do Livro dos Espíritos, com as obras de André Luiz,
e a gente ia aprofundando assim do nada nas obras espíritas e discutia a tarde inteira, sabe? Então era aquela alegria, eram assim momentos muito especiais nesse sentido de crescimento. E quanto isso quando ele estava em casa, porque ele viajava muito, né? Uma das regiões que ele mais viajou era para São José dos Campos. Ele ia para São José dos Campos, acho que de 3 em 3 meses. E aí ele ficava 15 dias, 20 dias, fazendo todas essas cidades aí próximas. Ajudou muito a construção lá do Centro Espírita Maria João de Deus. Inclusive, esse Centro Espírita, o nome é sugestão do Jerônimo, porque ele gostava muito, né, da Dona Maria João de Deus, é a mãe de Chico Xavier. Ele deu a sugestão, e como ele era muito amigo do Roberto Carlos, o cantor, ele pediu para o Roberto Carlos os bancos do centro. Então, foi doação, né, do Centro Espírita, do Roberto Carlos para o Centro Espírita, os bancos. O pessoal, quando eu tive aí, muita gente sabe dessa história, né, contou, porque ele ia muito, tinha muitos amigos aí em São José dos Campos e pessoas aí nas redondezas. Então, o que a gente espera desse trabalhador do Cristo? Um homem que transforma uma expiação, porque ele tinha tudo para descrer de Deus, para ser completamente infeliz. Vocês se imaginam, gente, um rapaz bonito, 1,90 m, inteligentíssimo, rodeado de amigos, comunicativo, perder tudo, chegar aos 20 anos cego, tetraplégico, é muito doído, gente. Quem passa por uma expiação dessa se modifica para a imortalidade, né? Porque é uma expiação assim sem tamanho. Às vezes a gente não tem nem condições, nós temos que ser preparados para passar pelas expiações antes. E ele abraçou tudo isso nessa firmeza, transformando, né, em amor, em caridade. Jerônimo tinha uma amizade enorme com Francisco Cândido Xavier. O Chico se mudou para Uberaba, aqui em Minas Gerais, né, em 1959. Ele saiu de Pedro Leopoldo e veio para Uberaba. E o Jerônimo começou a ir lá nessa época. O Jerônimo ainda andava, ele mancava, ele chegava lá no Chico mancando, às vezes de bengala. E tinha aquelas peregrinações imensas que o Chico fazia pelos bairros pobres, bairros que não tinham nem iluminação, não tinha esgoto. O Jerônimo chegou aí carregando o lampião na rua, né, ajudando a iluminar. E a primeira vez que o Jerônimo foi a Uberaba ver o Chico, nessa época, né, ele era jovem, ele devia ter uns 18 anos, a gente imagina. Ele foi ver o Chico, 18 para 19, e ele estava com muita dor nos tornozelos. Ele ainda andava, mas os tornozelos doendo muito, aquela crise forte. E o Chico parou numa casa para fazer o culto, uma casa pobrezinha, o Chico lendo o Evangelho. O Jerônimo se encostou no muro da casa e começou a olhar o Chico, rodeado de gente. E aí o Jerônimo começou a pensar, né? Nossa, o Chico é importante demais. Que figura iluminada. Todo mundo quer ficar perto do Chico. Ele jamais vai se dar conta da minha presença. Eu aqui pobre, vim de longe, não tenho nada para ofertar. Chega pessoas aqui milionárias, traz um caminhão de cesta básica, uma perua Kombi lotada de cobertor. Eu não tenho nada para dar. O Chico nem deve saber que eu existo. E ele estava pensando isso. A dona da casa deu uma xícara com café para o Chico. Ele se levantou, foi caminhando vagarosamente até o Jerônimo,
olhou bem na cara do Jerônimo, ficou de frente para ele e falou: Jerônimo, meu querido. Já chamou ele pelo nome. Irmã Sheila. Olha só, gente, o espírito Irmã Sheila. Irmã Sheila pediu para eu te entregar esse café, Jerônimo. Ela colocou um remédio aqui que vai curar um pouco, sanar um pouco essas suas dores no tornozelo. O Jerônimo, quando contava essa história, né, dizia que quase caiu do muro, de tanta emoção e de tanto susto, né? Vocês imaginam, o Chico já chega, já chama ele pelo nome, como se conhecesse ele a vida inteira, sabia que ele estava com dor no tornozelo, entregou a xícara. Quando ele pegou a xícara, sai aquele vapor com perfume de rosas e dá um banho no Jerônimo. Olha que coisa linda. E a dor passou naquele dia. Né? Ele ficou muito emocionado. E ali começou uma amizade que durou a existência toda entre os dois. Ele ia a Uberaba de 15 em 15 dias, regularmente, visitar o Chico. E ali teve inúmeras histórias, né? Foi uma vida. Era da onde ele tirava essa força. O Chico falava para ele: trabalha, gente. Trabalha, né? O Jerônimo às vezes falava: Chico, meu coração, os médicos estão falando que eu vou desencarnar rápido, meu coração está por um fio. Aí o Chico olhava bem para ele e falava assim: então trabalha, meu irmão, porque é o trabalho que engrossa o fio do coração. Tem fio de nylon, tem fio de algodão, tem fio de aço. O que engrossa o fio do coração é o trabalho. Não fica parado, não. E assim Jerônimo trabalhava sem parar. Né? O Jerônimo, quando ia a Uberaba, à tarde ele ia visitar a Antusa Martins, uma grande médium, passista de efeitos ectoplásmicos, uma pessoa fantástica. E muito ligada com o Chico também, muita história da Antusa. E a Antusa era a mãe do Jerônimo, né? A mãe espiritual, aquele amor materno. E ela ficava brava, ela falava: para de andar, para de viajar, né? Ela não falava direito, ela tinha um problema na fala, mas ela ia fazendo ali os gestos, soltava uma palavra, e a sobrinha ia traduzindo. Então ela falava: oh, o coração tá ruim demais, fazia assim, né? Tem que ficar quieto, não é para você viajar. E aí o Chico ia lá à tarde, tomava o passe, a Antusa ficava brava, e ele saía da casa da Antusa e ia ver o Chico. Chegava lá, o Chico falava tudo o contrário: é para trabalhar, cair no mundo. Não fica parado, Jerônimo. Se você fica parado, é pior, né? Então, ali no Chico, ele falava o evangelho, no grupo espírita, conversava com as pessoas. Muitas pessoas o Chico mandava conversar com ele durante a noite. Foram muitas histórias, muita coisa que aconteceu. E o Jerônimo desencarnou. Desencarnou em 1989, em novembro, né? Chegou de viagem numa sexta-feira, ele estava para o Paraná fazendo palestras. Ele viajava numa perua Kombi, gente, tinha uma cama, o leito anatômico, uma cama que foi construída especialmente por ele, para ele. Então, colocava dentro da perua, tirava os bancos, e ele rodava o Brasil nessa perua, né? As pessoas iam dirigindo, e ele fazendo palestra para todo lado, arrecadando fundos para as obras o tempo inteiro, dando entrevistas, né? E ele chegou do Paraná numa sexta, desencarnou de sábado para domingo, na madrugada. O velório foi no domingo, eu lembro bem, foi o dia todo. E muito tempo depois, né, Jerônimo psicografando, ele mandando mensagens, né, não só por nosso intermédio, mas por vários médiuns. Ele, logo que ele desencarnou, ele começou, se não me engano, o seu Isaías Claro, tem um médium, José Carlos, aqui de Tuiutaba, mas morava aí para essa região, São Bernardo.
não sei se era São José que ele morava. Ele recebeu muita mensagem do Jerônimo. O Jorge Bichuete, o médico psiquiatra lá em Uberaba, esses médios foram os primeiros a receber as mensagens do Jerônimo. Depois ele começou, né, sempre comunicando, continuou o trabalho da divulgação, que ele já fazia, porque em vida ele ditava as mensagens também. E as pessoas compilavam e faziam os livros. Então ele continuou nesse trabalho da evangelização. E eu também sou um desses médios que recebe o Jerônimo, recebe as mensagens do Jerônimo, e de um tempo para cá ele começou a mandar livros. Ele mandou 2 livros psicografados, contando sobre essa passagem. O primeiro dos livros, ele chama Nos Albores da Imortalidade, que é esse aqui, né, que é o tema do estudo. Nos Albores da Imortalidade, o Jerônimo conta como é que foi essa passagem dele para o outro lado. Como é que foi o seu desencarne, mas ele conta assim com minúcias. Desde esse dia que ele chegou do Paraná, ele vai contando como é que foi o desligamento, passo a passo, as sensações que ele teve, o que ele sentia, né, as percepções que ele tinha, como é que foi esse desligamento, a partir de que hora ele começou a ver os espíritos, conta sobre o velório, né, sobre o outro lado, como é que foi a sensação dele. Tudo ele vai contando assim, de uma forma super didática, explicando mesmo para que a gente possa entender, ter uma noção, né, desse processo desencarnatório. Nós sabemos, a doutrina espírita nos explica que cada pessoa, né, tem um desencarne de alguma forma, porque muita coisa está associada a isso. Mas, em vias de regra, de uma maneira geral, é interessante a gente fazer esses estudos para termos essas noções, né, de como é que é o processo. Então, o Jerônimo ele vai contando como é que foi do outro lado, que ele viu primeiro, como é que foi a coisa foi acontecendo. E muito fidedigno ao que o Chico, né, o próprio Chico Xavier, foi orientando o grupo aqui na Terra. Porque quando Jerônimo desencarnou, lá em 89, passou assim um mês, mais ou menos, o grupo amigo do Jerônimo aqui do Centro Espírita Cearense de Jesus foi visitar o Chico pela primeira vez sem o Jerônimo, né, encarnado, para ter uma notícia, né? Quem sabe o Chico não dava uma notícia. Foi bem próximo. E aí, a primeira que conseguiu entrar na fila e chegar perto do Chico, o grupo espírita da prece era lotado, né? Quem teve a oportunidade de ir lá sabe que a fila era gigantesca. Quando a Elizabeth Pereira, ela foi a primeira que conseguiu chegar perto do Chico. E aí, quando ela chegou perto do Chico, ela cumprimentou, e o Chico falou para ela, falou, olha, o Jerônimo, o mérito do Jerônimo foi todo, né? Conseguir ter ido para um hospital. O Jerônimo, minha irmã, ainda não está andando. Ele está enxergando, mas ele não está andando. O corpo dele ainda não, o perispírito, né? Porque o corpo tinha ficado na terra. O perispírito do Jerônimo ainda está travado. Vai demorar para voltar. Ele vai ter que fazer cirurgia espiritual, fisioterapia. E a Beth ficou assim, impactada, né? Porque, nossa, né? Todo mundo achou que o Jerônimo ia sair do corpo já assim, né? Super e refeito, né? O Chico falou, não, foram 30 anos, o perispírito ali travado. Então, é um processo natural e lento, né? Gradativo. E a Beth falou, olha, Chico, eu gostaria que você falasse isso para o restante do pessoal, eles estão aí. E aí,
à medida que os outros amigos iam conseguindo chegar perto do Chico, ele também foi falando as mesmas coisas. E durante algum tempo, as pessoas de Tuiutaba, que eram mais próximas do Jerônimo, quando iam ao Chico, ele falava a mesma coisa. Ele ia trazendo essas orientações. E aos poucos, né, o Jerônimo conseguiu fazer cruzar essa ponte do outro lado, porque ele realmente começou a escrever pelos médiuns, a se comunicar em vários lugares do Brasil. Foi assim, rapidamente, grupos espíritas começaram a surgir por vários pontos do país, no Nordeste, no Sul, Centro-Oeste, para todo lado. Tem instituição com o nome do Jerônimo, trabalhos assistenciais com o nome do Jerônimo. É impressionante. E o cuidado que ele tem, eu acredito que um dos braços de trabalho do Jerônimo, com um grupo muito grande, é justamente fortalecer as casas espíritas e os trabalhadores espíritas. Por quê? O que é a doutrina espírita, gente? Os trabalhadores é a casa espírita. Se não tiver isso, não tem doutrina espírita. Então, a preocupação do Jerônimo com os grupos, né? A gente ouve pessoas que mandam comunicados do Jerônimo em trabalhos de desobsessão. Lá no norte, é a mesma coisa que um recebe lá no sul, incentivando os grupos, os trabalhadores, auxiliando, né, nas propostas de trabalho. É impressionante a coerência que existe nessa ligação. É muito forte nisso a presença dele, das casas espíritas. E fora do país também temos notícias, né, com a mesmo trabalho de fortificar os espíritas, os trabalhadores. E essa caminhada do Jerônimo do outro lado também é muito bonita, porque ele vai descobrindo coisas que aqui ele não tinha percebido, que a cura verdadeira está dentro da gente, né? A gente lê e não consegue entender isso, não consegue internalizar que nós mesmos somos os artífices da nossa cura, porque a nossa cura ela é espiritual. A nossa cura para todos os males ela é espiritual. Ela vem da nossa alma, porque somos nós que atraímos as peripécias todas que passamos, as dores, né? Tudo está relacionado conosco mesmo. E a doutrina espírita nos desvenda esse paraíso de luz, de conhecimento, de uma forma simples, delicada, que chega aos corações de todas as pessoas. Qualquer pessoa pode entrar numa casa espírita, estudar o Evangelho, estudar o livro dos Espíritos, aprender, se escolher. Qualquer um pode falar, eu quero ser um trabalhador da doutrina espírita, eu quero trabalhar na mediunidade, eu quero trabalhar na assistência social, eu quero trabalhar na coordenação de estudos. Nós podemos escolher. Isso é muito bom. E a gente se prepara e vai fazer o trabalho. Isso é a grande bênção, né? Nossa doutrina não tem hierarquia, não tem ninguém para ficar mandando em nós, né? Dando ordens, falando o que pode, o que não pode. Não, está tudo no Evangelho. Não é a minha opinião que é a certa, nem a sua. É o que está nas obras básicas. É isso que a gente tem que seguir. Não é a opinião dos outros. É o que está nas obras. O que as obras estão dizendo para a gente? Então, o mais coerente é aquele que está em coerência com as obras básicas, com esse trabalho maravilhoso. E o Jerônimo sempre, gente, a razão e o bom senso. Você quer conhecer o Jerônimo numa comunicação espiritual? Saber se realmente é o Jerônimo? Razão e bom senso. Aí você tem o Jerônimo. Razão, bom senso e alegria, bom humor, né? Sempre. Você tem o Jerônimo ali, você pode falar de olho fechado, é o Jerônimo. Porque ele era essa coerência, ele era esse bom senso doutrinário, essa fé, essa responsabilidade. E do lado de lá,
as portas se abrindo, ele angariando cada vez mais grupos de amigos, grupos de trabalho, para, né, essa volta para o todo aqui na Terra, para auxiliar a nós todos que estamos reencarnados. E o livro, ele conta bem esse início, lá atrás, né, em 1989, o Chico ainda reencarnado. Então, são os primeiros passos do Jerônimo na espiritualidade. São os primeiros momentos. Então, ele passa pelos tratamentos, ele é acolhido, depois ele vai passando, né, para os trabalhos um pouco maiores, começa a auxiliar os primeiros cursos, vai aprendendo como é que é essa vida do outro lado, mas ele coloca isso de forma muito didática. Nós temos outros livros na doutrina espírita que também abordam essa temática, né? O Nosso Lar é o grande clássico, que André Luiz nos descortina de uma forma simples, harmônica e, ao mesmo tempo, deslumbrante, onde nós vamos entendendo com perfeição, porque o André Luiz ele se coloca na posição daquele que desencarna ligado à matéria. Então, ele começa a sua trajetória no umbral, né? Associado à matéria. E ele vai, aos poucos, né, nos mostrando, nos descortinando esse véu, para que a gente entenda esse processo de libertação. Nós temos um livro lindo, maravilhoso também, segundo livro, recebido por Francisco Cândido Xavier, Cartas de uma Morta. A mãe do Chico, quando ele era criança, né, ele pediu para ela desencarnada, Chico na terra, sofrendo muito com a madrasta, que o maltratava. E o Chico um dia pediu para a mãe, falou: mãe, a senhora podia me contar como é que é aí onde a senhora está? Como é que é esse outro lado? O que a senhora faz? O que aconteceu depois que a senhora partiu? Aí ela falou: um dia eu venho te contar, meu filho. E aí, quando o Chico se tornou médium, Francisco Cândido Xavier lançou o primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, Poetas Brasileiros Portugueses. Depois, a sua mãe, Maria de Deus, vem contar a história do seu desenlace. Como é que foi quando ela desencarnou, tudo que aconteceu também no passo a passo. É muito bonito esse livro. Nós temos também o livro Voltei, né, do irmão Jacó, que é Frederico Figner. Foi presidente da Federação Espírita Brasileira. E ele veio através do Chico e conta também o Voltei. Ela está mostrando. Esse livro Voltei é fantástico, gente. Ele aborda tantos temas. E ele tem assim umas frases muito fortes, muito marcantes, né? Que ele, aquele homem milionário, rico, presidente da federação, desencarna. Então, ele fala os problemas que ele teve com ele mesmo, do outro lado, né? Para ele entender esse processo todo. E é muito bonito esse livro, né? Como todo livro espírita. Então, esse livro do Jerônimo, mais ou menos, ele segue assim, esse parâmetro para a gente entender esses caminhos na espiritualidade, que, na verdade, nós já passamos inúmeras vezes. Porque dizem os espíritos que, se fôssemos contar as nossas reencarnações, seria como contar a água do mar num conta-gota. Não tem nem condição da gente saber quantas reencarnações já tivemos e quantas ainda teremos. São milhares. Nós já passamos por esse processo do desencarne e do reencarne muitas e muitas e muitas vezes. Como temos a bênção do esquecimento, a gente não se lembra, né? Então, parece ser uma grande novidade. Tem muitas pessoas que têm medo, né, do desencarne,
outros têm uma curiosidade, não sabe se é isso, não sabe se é aquilo, mas nós temos a intuição e na hora a gente sabe perfeitamente o que está acontecendo conosco. Uma vez eu achei muito interessante, eu tinha feito uma viagem com amigos na época que eu fazia faculdade. Só eu de espírita. E a viagem era de jovens para passear. Não tinha nada religioso no meio. E tinha uma amiga nossa, muito católica, extremamente católica. E ela passou o dia inteiro, a gente conversando, ela falava em céu, ela falava em inferno. Porque quando a gente desencarnar, a gente vai para o céu, porque eu quero ir para o céu. Esse era o discurso dela. E aí eu me lembro que quando foi no mesmo dia, que ela falou muito essa coisa de céu, ela contou, uma certa hora, de uma cirurgia que ela tinha feito. Ela foi para a cidade de São Paulo, um daqueles hospitais gigantescos, e ela fez uma cirurgia. Aí ela contou assim, que eles não avisaram ela direito, né, como é que ia ser e tal. Ela estava meio perdida, porque entra lá para o centro cirúrgico sozinha e tal, e deu uma anestesia, ela apagou, fez a cirurgia. Aí ela contou assim que quando ela acordou, ela olhava para os lados e via aquele monte de maca com várias pessoas que também tinham feito cirurgia. Aí ela olhou e falou assim, nossa, ela pensou, eu estou num hospital do outro lado, eu devo ter morrido. Aí eu falei assim, mas você não falou que ia para o céu? Como que você achou que você estava desencarnada no hospital? Você falou para nós várias vezes hoje que quando você desencarnar, você vai para o céu. Aí ela parou assim, sem entender, né? Ela mesma não fez associação. Mas olha, gente, o que é a nossa intuição? Quando ela viu que ela estava acordando num hospital, ela pensou, desencarnei. Quer dizer, é o pensamento real, né? Ela tinha a intuição verdadeira, pura. Por quê? Porque ela já deve ter passado por isso muitas vezes, né? Todos nós já passamos. Então, a desencarnação, embora pareça algo muito estranho, ela é algo comum, na verdade, porque ela faz parte de um ciclo momentâneo. Somos seres espirituais passando por um momento na matéria. E a nossa casa verdadeira é a espiritualidade. Nós somos de lá, vamos dizer assim, e estamos aqui passando por alguns momentos. Um dos pontos fortes da doutrina espírita é a reencarnação, que vai nos explicando essas relações que nós temos com os nossos familiares, com os nossos amigos, porque também tudo é muito impermanente. A nossa família, essa família que nós estamos, gente, é só hoje. A próxima existência não é mais desse jeito. Talvez o pai vai ser o avô vai ser o filho, os irmãos vão ser cônjuges. Por quê? Porque a espiritualidade monta o quebra-cabeça da nossa reencarnação de acordo com as necessidades de que nós possuímos, daquilo que nós precisamos para a nossa melhoria. A reencarnação ela não é montada de acordo com o nosso gosto, ou com o nosso não gosto, ou com as nossas escolhas vazias. Não. Quando nós vamos reencarnar, um grupo de espíritos superiores se juntam e vão lá nos nossos arquivos. O que é que a gente precisa melhorar? O que é que nós temos que desenvolver no nosso coração? Quais as virtudes que nós temos que desenvolver? O que é que nós temos que melhorar para a gente crescer e avançar? O pensamento fundamental é esse. Aí, em cima disso, é que vai montar o nosso corpo. Então, já que a gente precisa passar por todo esse processo, que corpo eu tenho que ter? Eu vou ter que ser homem ou vou ter que ser mulher?
Eu vou ter que nascer na África, no Japão, nos Estados Unidos, onde? Então, eles começam a montar esse corpo vai ser saudável ou não, né? E ali as relações, a primeira relação, a parentela. Quem vai ser a parentela próxima? Quem é que tem que reencarnar como mãe, como pai, como filho? Quem vai ser o cônjuge lá na frente que vai se encontrar? Então, tudo é montado, meus irmãos, de acordo com a visão do espírito, e não a visão nossa aqui da matéria. Eu quero reencarnar só com a minha mãe, porque eu amo ela. Não é assim que funciona. Infelizmente, né? Infelizmente. E a família ainda é a grande escola da alma, né? Então, aqui a gente traz reencarnações muito fortes para o nosso convívio. Aqueles que realmente precisam da gente passar esse tempo junto. E aí se desenvolve a profissão. Para eu aprender o que eu tenho que aprender, qual profissão é que vai me ajudar? Será que eu vou precisar de ser um médico? Será que eu vou ter que catar latinha na rua? Será que eu vou ter que ser um advogado? O que eu tenho que fazer que vai me ajudar? Então, toda a nossa existência ela é programada para a nossa melhoria. Tudo que nos acontece. Nada acontece ao acaso. Nada, 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 nada é acaso. Tudo que nós vivemos, que nós passamos, as pessoas que nós encontramos, que nós convivemos, as situações vividas, de alegria, de dor, tudo é programado e tem um fim útil. Não é acaso. Começa a observar que, às vezes, nós passamos anos da nossa vida, a gente sai de um problema e cai no outro. Às vezes é um problema completamente diferente, mas o ensinamento é o mesmo, porque a gente não aprendeu. Então, você passa um problema para aprender a ter paciência, você não aprende. Aí vem outro. Aí, quando você vê, nossa, eu estou precisando ter paciência, não estou dando conta. Aí vem outro problema. E tudo até a gente aprender aquilo. Então, esse é o grande Kardec nos coloca, né? A visão espiritual que nós temos que ter da nossa existência é essa. O importante não é a história. A gente vê muito quando fala em vidas passadas, a gente fica doido para saber, nossa, quem eu fui na vida passada? Será que eu era isso? Será que eu era aquilo? Onde que eu morei? Isso, gente, não tem a menor importância. Não julgo em nada, não afeta em nada. Agora, o que eu fiz na vida passada, aí tem um impacto tremendo no meu espírito. Foi o que eu fiz. Eu ter sido rico ou pobre não afeta em nada. Mas o que eu fiz da minha riqueza, ou o que eu fiz da minha pobreza, isso tem um impacto profundo no meu crescimento espiritual. São as atitudes. Porque a partir do momento que a gente deixa o corpo, um segundo depois de deixar o corpo, nós não temos mais nada da matéria. Não temos o corpo, não temos as posses. Vamos levar a mala, que o Jerônimo falava tanto, né? Ele falava tanto nas suas palestras. Gente, vamos arrumar a mala para a espiritualidade. O que a gente pode levar? Aquilo que nós não podemos ter, tocar. Amor, caridade, trabalho, fé, né? É o que nós podemos levar para a espiritualidade. E ele diz isso tanto, né? Amiga, como é que está aí o nosso tempo? Já venceu? Não, tá tão bom que, olha, eu sei que você tem compromisso, mas por nós. Ô, Nicola, conta uma coisa para gente. Esse livro aqui, então, né, o Jerônimo, que foi psicografado, levou quanto tempo para psicografar essa obra maravilhosa? Quanto tempo? Quanto tempo? Quando você Esse começou... livro, ele foi, assim, muito diferente. Os outros romances que eu recebi, eu gastei muitos anos. Tem romance que eu gastei 20 anos, desde quando começou a psicografia até ele sair publicado. Esse livro, especialmente, ele foi diferente, porque ele foi
momento da pandemia. Quando começou a pandemia, logo que começou em março, nós estávamos lançando esse outro livro aqui, ó, que também é uma biografia do Jerônimo, mas são histórias, são casos. Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Esses 2 livros é pela editora O Clarim. Então, a gente lançou esse livro em março, no março que começou a pandemia, que mandou fechar tudo, né, o lockdown, a gente ficou trabalhando em casa. E aí, como eu fiquei trabalhando Mas em esse casa... aí foi uma pesquisa, né? Você foi pesquisar as histórias, tudo. Agora, esse outro já foi uma psicografia, né? Esse aqui foi uma pesquisa que eu mesmo, tanto é que quem assina sou eu, Nicola, são histórias, casos do Jerônimo Mendonça, casos novos, inéditos, né? 83 casos. E aí, eu fiquei em casa, fechado como todo mundo, não podia sair, né? E aí o Jerônimo já começou a psicografar, então foi rápido, porque eu estava completamente confinado, concentrado, só em casa. Então eu recebi no primeiro semestre, eu recebi esse livro. No segundo semestre, ele corrigiu, que o processo da correção do livro, gente, ele é muito importante. Ele chega a ser mais importante do que a própria psicografia. O livro ele tem que ser revisto nas minúcias. Você não pode escrever uma obra, psicografar uma obra e já soltar. Ele tem que ser revisto, estudado, analisado, passar para outras pessoas têm que ler, têm que te dar um feedback, sabe? Porque tem muitas questões que envolvem um texto muito grande, como o de um livro. A Dona Ivone do Amaral Pereira, grande médium, ela que nos dá esse aviso nas suas obras, né? Da importância desse trabalho da revisão. Então, Jerônimo fez a revisão, né? E depois, mais um pouco mais adiante, o livro foi lançado. Então, esse especificamente, eu acredito que ele saiu mais rápido por conta desse processo que a gente estava vivendo. Só em casa, ali, fechado, sem interferência, sem nada, né? Não tem essa coisa, tem que sair, tem que voltar, passo, né, o trabalho como professor. Tem dia que eu saio de casa às 6h30 da manhã, chego às 11 horas da noite. Então, tem que ter um pouco mais de calma, né? A cabeça tem que estar mais equilibrada ali, para a gente conseguir manter um fluxo assim, de recebimento diário. Porque tem que ser diário, porque o livro é um texto extenso, né? Gasta tempo. Então, foi mais ou menos assim. A gente pode colocar aí 1 ano, né? O recebimento do livro, desse livro, Os Albores da Imortalidade. E assim, e como você sentia a presença dele? Aliás, essa pergunta é uma segunda. Ele te acompanha muito? O Jerônimo, você fala durante o recebimento do livro? Quando ele veio para esse livro, para psicografar a história, o desencarne dele. Como que você geralmente percebeu a é o presença mesmo processo. Quando a gente está recebendo um livro, você se sente assim muito envolvido pelo espírito, porque o espírito, na verdade, ele está projetando, né, as imagens dele, da história, para o médium. Então, num recebimento de romances, a Ivone Pereira, eu cito ela novamente, porque ela descreve isso muito bem nos livros dela. O espírito, ele quer impressionar os sentidos do médium. Então, o médium tem vidência. O Chico contava, por exemplo, quando estava recebendo os romances, ele não sabia o que ele estava escrevendo, porque ele era médium mecânico. O braço corria sozinho. Mas o tempo inteiro ele contava que ele estava vendo as cenas que ele estava escrevendo. Tem depoimentos, a Sueli Caldas Schubert, tem um livro fantástico que fala disso. Então, a psicografia de romances, ela se dá dessa forma.
o espírito quer impressionar o médium através da vidência, através dessa coisa sensitiva, das sensações, das imagens. Tem muito médium que tem desdobramento, que enxerga as cenas do livro, volta e escreve. Então, é mais ou menos por aí. E na hora que você está escrevendo mesmo, é como se você se sentisse envolvido, né? Acho que todo processo mediúnico é meio assim, né? A incorporação também. Você se vê envolvido ali pelo espírito, por aquelas sensações. No meu caso, é mais a sensação. Eu sinto mais as emoções, vamos dizer assim. Tem algumas vidências, mas são menores. É mais, eu me envolvo ali com as sensações, com as emoções que estão ali naquela cena. Então, é um processo assim, de vigilância também, que você não pode se entregar, né? Você está recebendo um livro, você tem que ter um equilíbrio, mas, ao mesmo tempo, a gente vive, igual quando a gente recebe um espírito mesmo na incorporação. O espírito está com raiva, se sente raiva, né? Mais ou menos assim. Então, ali você sente um pouco para ir trazendo a história. Então, é muito assim, né, esse intercâmbio. E isso é algo assim para todos, né? Todos os médiuns, via de regras, com pouquíssimas diferenças, os médiuns, eles relatam essas mesmas experiências. Sempre que eu conheço alguém que recebe romance, eu gosto de conversar, e as pessoas falam, é o mesmo processo. Então, assim, a gente vê uma coerência nesse trabalho. Você comentou comigo, eu comentei com algumas pessoas aqui, não todas, mas é muito interessante você contar para nós que você relutou, né, no primeiro momento. Primeiro, no segundo, terceiro, até que alguém teve que chegar para você e você não tinha comentado nada pessoal, é muito interessante. Teve essa história. Foi o seguinte, há muito tempo, eu sempre tinha uma intuição que o Jerônimo queria escrever esse livro. Ele queria contar a vida dele na espiritualidade. E eu sentia aquilo como intuição, mas pensava eu comigo mesmo. Falava assim, isso sou eu, né? Eu é que estou pensando isso, eu que gostaria de receber um livro. O Jerônimo não está querendo escrever nada. Eu pensava assim. E esse pensamento foi recorrente durante algum tempo. Aí, quando o livro foi lançado, o livro Novos Casos de Jerônimo Mendonça, uma amiga minha, médium, me ligou e falou assim, Nicola, o Jerônimo esteve lá na nossa casa espírita e deixou um recado para você. Vamos conversar que eu quero te passar um recado. E eu fui mais que depressa, né? Pensei, meu Deus, né? O que será que aconteceu? Que recado será esse? E aí eu fui conversar com ela me disse assim, Nicola, o Jerônimo deixou um recado para você. Ele pediu para eu te falar o seguinte, quando é que você vai começar a escrever um livro que ele está aguardando, o livro sobre a vida dele? E eu quase caí de costa, né, quando ela falou isso, porque eu nunca tinha comentado isso com ninguém, que eu sentia essa intuição. Nunca tinha falado isso com ninguém, só eu sabia disso. E essa é uma médium, assim, uma trabalhadora de muitos anos aqui na cidade, uma pessoa muito séria. E aí eu falei, nossa, vou começar hoje. E aí entrou em lockdown, fechou tudo, a gente tinha que ficar em casa e eu já comecei a escrever. Então, às vezes acontece, a gente reluta, espera, né? O momento certo. Se aquela ideia, isso é uma dica interessante para nós todos médiuns. Muitas vezes a gente ouve alguma coisa, tem algum pressentimento, um sonho, uma intuição, né? Ou escuta sobre alguma coisa. Então, a gente tem que primeiro parar, refletir sobre aquilo. E, às vezes, a gente guarda, a gente não precisa falar. Se aquilo for verdade, vai voltar. Isso é muito comum acontecer.
Por quê? Porque às vezes a gente se engana, e a gente se engana sempre. Somos humanos, somos falíveis. Uma coisa que a gente come à noite, pesada, a gente tem um pesadelo. Os obsessores estavam me matando? Não, você comeu demais de madrugada e dormiu. É natural você ter um pesadelo, não é obsessor, né? Então, a mediunidade, ela tem essas delicadezas. Leon Denis fala isso muito no livro No Invisível. Então, às vezes, quando a gente fica assim, gente, será que é mesmo? Será que não é? Guarda, silencia. Se for verdade, se for realmente aquilo, volta. O espírito, sério, ele respeita e ele entende o nosso crescimento espiritual. Então, ele não nos força a nada. É tudo muito espontâneo dentro da mediunidade, né? Às vezes a gente sente coisas assim na nossa alma e a porta abre e a gente vai e está tudo certo. Outra hora a gente fica meio assim, será que é, será que não é? Aguarda. Se for um espírito sério, se for um trabalho do bem que realmente é para acontecer, aquilo vai voltar naturalmente. Tem uma história do Jerônimo interessante. O Jerônimo queria construir a creche. E aí ele fez uma reunião com um grupo de amigos da época no Centro Espírita. O Centro Espírita ficava em frente né? Em frente à casa onde ele morava. E eles se reuniram lá. E o Jerônimo, gente, tinha uma irmã, a Josefa, que foi uma grande médium. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que a Josefa foi visitar o Chico pediu para ela dar um passe nele. Só para vocês verem a Josefa, como é que ela era. Um amor de pessoa, um encanto. Era irmã do Jerônimo. E a Josefa morava no fundo da casa do Jerônimo e ela estava fazendo uma faxina, jogando água para tudo quanto é lado dentro de casa, lavando a casa. A hora que a reunião começou, a Josefa, lá na casa dela, gente, incorporou o espírito Jerônimo Tibúrcio, que foi um grande amigo do Jerônimo Mendonça, um grande espírita. E a Josefa, gente, largou esse rodo, largou essa mangueira de água, atravessou a rua, chegou no centro, no meio da reunião e falou: não é para fazer creche agora. Os trabalhadores não chegaram. Não é momento de mexer com isso. O Jerônimo Tiburcio, através dela, deu esse comunicado. Forte, incisivo. Quer dizer, uma coisa muito fora da realidade, né? Vocês imaginam? Ela não era momento de incorporação, ela estava na casa dela. A gente podia pensar que isso era um falso profeta, né? Mas pela seriedade com que ela tinha, trabalho que ela desenvolvia, todo mundo respeitou. As pessoas falaram, vamos dar um tempo, então, né? Adulta, vamos dar um tempo. Não vamos começar a mexer com creche, não. Gente, em menos de um ano, daquele grupo que estava ali, só ficou o Jerônimo. Não tinha mais nenhum. Cada um daqueles que estava ali ganhou um rumo diferente. Uns mudaram de cidade, outros mudaram de casa espírita, outros foram fazer outras coisas, casou, teve filho. Em um ano, gente, só tinha o Jerônimo. Se ele tivesse começado o trabalho, ele tinha morrido. Porque ele sozinho não ia dar conta, ele precisava de um grupo. Então, olha o que é a você saber dar essa pausa na hora certa, né? E aí, o que aconteceu? Passaram-se ali uns 2 ou 3 anos, chegou uma turma nova na casa espírita, vamos fazer a creche? Vamos fazer a creche. E construir o Pouso do Amanhecer, que está lá até hoje. Então, os espíritos, eles sabem entender, né, essas coisas. Tudo tem a hora certa, a gente não precisa ficar com medo. Se a gente tem dúvida, para um pouquinho, aguarda, vai fazer outras coisas, vai pedindo orientação, né, vai orando.
Isso faz parte do nosso bom senso espírita e no trabalho espírita também. Jerônimo tinha muito essa coisa do bom senso, de saber esperar, né, a hora, e tudo vai dando certo, no momento certo. Nicola, meu amigo, você tem que voltar mais vezes. É tão gostoso bater papo com você, né? Mas tá outra vez, bater papo, conversar, muito Conversar, contar para a gente tanto ensinamento aí de forma tão prazerosa, né? De uma prosa tão boa. Olha, gente, nós tivemos a alegria imensa, né, de receber o Nicola aqui, né, bem, na casa. Ele ficou conosco 5 dias ou 6 dias, eu nem sei, Nicola. Não lembro. Foi uns Por aí, 5 né? dias. 5 dias, né? Nós fomos em muitas Então, cidades, né? muitas cidades, foi comigo da passe no hospital, né, Nicola? Foi muito bom. Nossa, a pessoa se recuperou, está super bem, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E Nicola, essa simpatia. Gente, de verdade, ele ainda vai trabalhar, viu? Ele vai sair dessa sala e vai continuar o trabalho. Sabe lá até que horas, né, Nicola? Então é isso, gente. Ele falou do Jerônimo, mas ele também é um trabalhador incansável, né? Então, que Deus te abençoe muito. Obrigada por compartilhar conosco tanta sabedoria e de nos acolher ao mesmo tempo. Porque toda a sua fala é uma fala de muito amor, de muito carinho, de muito respeito. Então, a gente agradece demais por essas... Olha, deu uma hora e pouquinho você aqui conosco, mas que com certeza nós vamos levar para a nossa vida imortal. Porque, ó, quando fica gravado aqui no coração, filho, é para sempre. Então, Deus te abençoe muito, viu? Muito mesmo. Irmão muito querido. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Só tenho a agradecer a energia boa aqui que a gente leva para mais um mês de jornada, né? A gente pega essa energia maravilhosa aqui de todo mundo. Jesus esteja com cada um de vocês também. Obrigada mesmo, viu? Vamos pedir para a Juliana está aí na sala, para ela fazer a prece para a gente, porque ela é mineirinha, sabe, Nicola? Também? Lógico, trem bom. Trem Ela é bom. mineirinha, então vamos deixar, né, uma mineirinha fazer a prece hoje. Mas, mais uma vez, olha, o grupo Gratidão. todo te abraça, viu? Da equipe aqui, né? E Isso. encarnados e desencarnados por essa oportunidade, viu? Vai lá, Júlia. Vamos lá. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Que Jesus te abençoe, viu, meu irmão? Continue sempre firme no trabalho, na seara do nosso mestre. Então, nessa energia maravilhosa de paz, onde Jesus permitiu que chegasse até nós um pouco mais de conhecimento da vida espiritual. E é essa sabedoria que nos toca, que chega até nós, que nos dá a paciência necessária, aquela vibração positiva que nos dá uma certeza que a vida não cessa nunca, que estamos sempre amparados pelo nosso Pai maior e por Jesus, nosso irmão, que em momentos que muitas vezes duvidamos ou perdemos a nossa fé, mesmo assim somos sustentados pelas mãos invisíveis dos nossos grandes amigos espirituais. Rogamos ao Mestre Jesus que nos conceda sempre momentos como esse para que possamos refletir sempre seus ensinos e sentir o seu amor por cada um de nós. Abençoe-nos sempre, Jesus, em especial esse irmão que trouxe com tanta ternura a história do nosso irmão que não teve limites materiais para falar do amor de Jesus a todos os cantos do nosso país. Jesus, se conosco hoje e sempre, e nos coloque em seu colo maternal, Maria de Nazaré, para que possamos sempre, sustentados através do amor do Pai, refletir sobre a beleza e a ternura da vida. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, obrigada pela presença de todos. Nicola, Deus te abençoe a todos nós, e até quinta-feira que vem, gente.
Pode abrir o microfone e darem tchau. Tchau, Nicola. Abraço, querido. Tchau, gente. Obrigado. Roseras. Boa noite a todos. Obrigado. Que prece linda. Amei a prece linda. Obrigada, boa noite.